boa tarde, como é que vocês estão? Vocês dormiram bem? Passaram o dia bem? Gente, são 5 horas da tarde aqui e hoje está muito calor, muito calor. Está assim, uma sensação térmica de 40 graus, está nublado, mas aquele nublado quente. Gente, eu dormi bem durante a madrugada, ó o céu. Não tem um ventinho, gente. Para não falar que não tem um ventinho, às vezes dá um ventinho. Ó. Por exemplo, naquela árvore ali, ó. Se você for reparar, dá um ventinho. E eu dormi bem, graças a Deus, em nome de Jesus. Eu dormi bem. Eu acordei bem. Eu tive um dia até bom. Eu tive até um dia bom, gente. Deus não permitiu que eu vendesse. Eu até estava esperando uma moça que é desse jeito, né, gente? Quem tem loja, quem tem as suas coisas, sabe como é que vende as suas coisas. Você nunca sabe se vai vender ou se não vai vender, se você vai receber. Até uma moça veio aqui ontem e ela separou 2 shorts, mas não veio buscar, mas já é a terceira vez ou quarta vez que essa moça faz isso comigo. Tem disso também, né? Tanto que eu falei com Deus, né? Que se Deus tocasse o coração dela, para que ela voltasse, né? Porque eu tirei do manequim, gente, era um short branco que tava aqui, ó, no manequim, de R$ 20. Agora tá usando muita bermuda assim, ciclista, ó. Tá usando muita bermuda ciclista, assim. Então eu falei assim, se for da vontade de Deus, Deus vai tocar no coração dela, ela vai vir buscar esses 2 shorts que ela deixou separado aqui. Porque ela me fez vir lá de casa, abrir o brechó, ligar o ar-condicionado para ela colocar, que estava muito quente ontem, para ela colocar os 2 shorts. Ela pediu para me separar, eu tirei do manequim. Ou ela tá me fazendo de besta? Será que ela tá querendo que eu trabalhe muito, que eu trabalhe demais? Ela tá querendo me fazer de boba? Será que ela não tem compaixão, ela não tem misericórdia? Será que ela é uma pessoa ruim? Porque já é a quarta ou terceira vez que ela faz a mesma coisa comigo, ela manda eu tirar as coisas do manequim. Gente, que esse manequim aqui, você tem que tirar os braços, você tem que tirar o meio dele, você tem que tirar ele daqui de baixo, aqui, ó, para você colocar a roupa. Ela fez eu fazer isso tudo 3 ou 4 vezes e deixar separado para de novo ela não vir comprar, ela não vir buscar. Eu liguei o ar-condicionado aqui para ela, ó, para ela mudar a roupa, para ela não vir buscar. Será, Deus, que ela vai fazer isso de novo? Se ela fizer isso de novo, aí da próxima vez que ela vier, eu vou falar com ela, você vai comprar? Eu vou tirar, você vai comprar? Porque às vezes a pessoa vem só para te fazer de boba, entendeu? Quer dizer, eu estava lá dentro de casa fazendo coisas importantes e aí ela pegou para minha saúde, ela me chamou, eu vim com todo carinho, liguei o ar-condicionado, tirei do manequim o short, ela foi experimentar para depois ela fazer. Eu falei assim, Deus abençoe que ela não faça comigo igual ela fez das outras vezes. Ela passou aqui na minha rua, falou comigo já tem meia hora ou uma hora, falou comigo, olha, eu passei cedo aí, mas o sol estava muito quente, eu não quis parar. Mas eu estou indo lá na rua, quando eu voltar, eu passo aí, você vai estar aí? Claro que eu vou estar aqui. Eu falei com ela, não, eu vou estar aqui. E eu vou esperar até às 6 horas da tarde aqui dentro do brechó para me ver se ela não vai vir. Porque se ela não vier, gente, ela é uma pessoa mal de coração. Pessoas que vão em loja e que pede a pessoa para tirar do manequim a roupa e que a pessoa liga o ar-condicionado, ela experimenta a roupa e fala que vai voltar e que vai comprar, que pode separar, tá ali separado, ali em cima, separado. Eu não faço isso, eu sou muito humana, eu não faço isso de jeito nenhum. Quando eu vou no lugar que eu não sei se eu vou ficar, ou que eu não tenho dinheiro para ficar, sabe o que que eu faço? Eu falo assim aqui, por favor, vai atender outras pessoas que você pode perder o seu tempo comigo. Eu não quero, eu quero olhar, se eu quiser ficar com alguma coisa, pode ter certeza que eu vou te chamar, porque eu vou olhar o preço, eu vou olhar se vai dar em mim, depois de tudo eu te chamo para fazer a venda. Então assim, não precisa perder seu tempo comigo, que talvez eu não vá ficar com a peça e você vai perder outras pessoas aí. Então ela fez eu tirar do manequim, ela fez eu tirar o short branco do manequim,
para depois falar comigo que vinha buscar no outro dia, como ela fez das outras vezes, não é a primeira vez, para fazer, será que é porque ela tá num dia ruim, aí ela vem descontar em cima de mim, ou porque ela é ruim de coração mesmo, porque ela tem maldade no coração dela, porque a pessoa sabe, gente, você sabe se você tem dinheiro para pagar ou não. Você sabe se você tem condição financeira, se você gostou ou não, quando você colocou no corpo. Então, assim, eu peço a Deus que Deus toque no coração dela, porque é a terceira ou quarta vez que ela faz isso comigo. E eu espero em Deus. Ontem eu fiquei até triste quando eu vi que era ela. Eu fiquei triste. Mesmo assim, liguei o ar-condicionado, que estava muito quente, por causa para ela experimentar o short. Ela falou que gostou, deixou ele separado, falou que ia vir de manhã, não veio, porque eu acordei 7 horas da manhã. 7 horas da manhã já estava aberto o brechó. Depois ela falou comigo, passou aqui, já tem 1 hora. Falou assim que ela ia voltar aqui, porque ela ia lá na rua. E ela não parou aqui cedo, porque estava muito quente. Continua quente. Então vamos ver. Só para pegar, porque ela já experimentou? Quente só para pegar? Você sabe se você tem dinheiro ou não, né, gente? Aí passei por isso, fiz um bolo hoje de cenoura, que deu mais ou menos certo. Claro que eu queria aprender a fazer bolo confeitado, mas meus bolos não ficam assim excelentes, igual das outras pessoas. Eu não sei porquê, mas eu oro bastante na hora de fazer o bolo. Eu peço a Deus para Ele fazer o bolo por mim, não eu fazer, porque eu sei que o poder é de Deus, que a bênção é de Deus. Peço a Deus para abençoar o bolo, mas ó, ficou mais ou menos, dá para comer, tá? Mas gastei tempo, gastei material e não ficou aquilo que eu gostaria que ficasse, né, gente? E hoje eu não passei mal, não senti dor de cabeça. Ah, eu senti um pouquinho de dor de cabeça. Ah, nem dá para falar aqui dentro. Mas muito calor estou sentindo. Estou dando alergia aqui. Reparei umas pintas vermelhas, mas Deus sabe o que é. E não vendi nada, porque a moça falou que ia vir buscar os shorts, não veio buscar o short. Chegou um vestido lindo aqui, mas vamos viver porque a vizinha hoje não estava muito boa, estava meio brava. Nós estávamos conversando ali, ela estava falando assim. Gente, na Bíblia não fala que você tem que congregar, que você tem que ir na igreja. Ele não fala na Bíblia que se você não for na igreja, você vai para o inferno, não. Na Bíblia fala que é bom que você congregue e viva em união. E se você congregar e não viver em união com ninguém? E se você for na igreja sentar no banco e não tiver união com ninguém? Você ficar lá no banco e quando sair do banco da igreja, você falar mal do seu irmão da igreja ou falar mal do seu vizinho. E aí não é união. Na Bíblia fala, é bom que o homem congregue e vive união. Mas isso foi para o israelita. Tanto que ele fala assim que para quem tem hábito de fazer essas coisas. É para quem tem hábito. Não fala que vai para o inferno, não. Quem falar isso com você é mentiroso, tá bom? Pede para a pessoa te mostrar na Bíblia. Pede para a pessoa te mostrar na Bíblia. Ah, você não vai na igreja? Ah, então você vai para o inferno. Então você vira para ele e fala assim, me mostra na Bíblia onde que está escrito isso, porque não vai estar escrito isso. Essa pessoa não vai encontrar na Bíblia. Na Bíblia fala, é bom que o homem congregue e viva união. E olha que estava falando para os israelitas israelenses. Estava falando para a gente brasileiro, não. Estava falando para o povo de Deus, que é os israelitas israelenses. Depois que Jesus veio, que Jesus falou assim, não, já que os meus não me receberam, os israelitas israelenses, pode pegar e conversar com outro povo aí, pode passar para outro povo aí. Então vamos aqui, nós estamos em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Judá, os descendentes de Judá, gente. Descendentes de Judá. Judá é uma pessoa, é um homem. De Judá. Foram, versículo 1, foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Gente, chegou uma mulher aqui aquela hora, eu tive que parar. Agora já são 7, 8 horas da noite. Mas só que nós vamos ler a palavra de Deus. A mãe vai esperar um pouquinho a comida dela. Já deram o banho nela para mim. Mas não tem problema esperar um pouquinho não, né? Que eu fiz, hoje ela comeu bolo, eu fiz bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ela comeu. Ela tomou vitamina, suco de manga, bem forte, ela almoçou, então assim, ela chupou um chup-chup, então ela tá bem, né? Primeira Crônicas, nós vamos agora falar sobre os descendentes de Judá. Judá também
ele é aí descendente, né, do povo israelita israelense. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Versículo 2. Reaías, filho de Sobal. Reaías era filho de Sobal. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, então neto de Judá, tornou-se papai de uma pessoa chamada Jaate. Jaate tornou-se papai de uma pessoa chamada Almai. E de Laade também é outra pessoa, Laade. Esses foram as famílias dos Zoratitas. Zoratitas, que é tipo uma tribo, né? Família dos Zoratistas. Versículo 3. Estes foram os filhos do papai de Etão. O papai de Etão, que era Jezreel, Isma, Idbas, e o nome da irmã deles era Azeleupone. Versículo 4. Penuel foi papai de uma pessoa chamada Gedor. E Ezer foi papai de uma pessoa chamada Ussá. Esses foram os filhos de Ur. Ur era filho de Judá. Então, essas pessoas eram netos de Judá. O primogênito de Efrata e papai de Belém. Ur era primogênito de Efrata e Ur era papai de Belém. Então, Judá tinha um neto chamado Belém. Versículo 5. Assur, papai de Tecoa, teve duas esposas. Uma esposa chamava Ela e outra esposa chamava Naara. Versículo 6. A esposa chamada Naara deu a Assur, a Uza, não, a Assur, Assur mesmo. Versículo 7, versículo 6. Naara, esposa de Assur, lhe deu estes filhos. Quais o nome dos filhos? Alzão, Efer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Nara, com Assur. Versículo 7. Esses eram os netos de Judá. Netos de Judá, bisneto de Judá. Bisneto de Judá. Versículo 7. E os filhos de Ela foram, o nome deles, Zerete, Izar e Etna. Versículo 8. Cós tornou-se papai de Anude. Cós. Quem era papai de Cós? Cós. O Sobal, filho, tornou-se papai da mãe. Estes foram os filhos de Etão, Jezreel, Ismael e Penuel, Gedor. Ezer foi pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, primogênito de Efrata e pai de Belém. Versículo 5. Assur, pai de Tecoa, teve duas esposas, uma chamada Ela e outra chamada Naara. Versículo 6. A esposa de Assur, Naara, deu estes filhos: Alzão, Efer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Naara: Alzão, Efer, Temene e Astari. Versículo 7. Os filhos de Ela foram, o nome deles, Zerete, Izá e Etna. Versículo 8. Cós tornou-se papai de Anube e também de uma pessoa chamada Zobeba e das famílias de Arel, filho de Arum. Versículo 9. Jabés era mais honrado. Jabés era filho de quem, gente? Jabés era mais honrado do que os seus irmãos. Sua mamãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo: foi com dores que eu dei à luz a Jabés. Versículo 10. Jabés invocou o Deus de Israel, que é o Deus Pai de Jesus, dizendo: quem dera que tu, Deus de Israel, me abençoasses e ampliasses o meu território,
que a tua mão esteja comigo e me proteja da calamidade, para que ela não me cause nenhum dano. Quem quer causar dano a ele? A calamidade que Deus, Pai de Jesus, poderia mandar para ele. Então Deus, Pai de Jesus, concedeu o que Jabés tinha pedido a ele. Versículo 11. Quelube, irmão de uma pessoa chamada Suá, tornou-se papai de uma pessoa chamada Meir, pai de uma pessoa chamada Estom. Versículo 12. Estom tornou-se papai de uma pessoa chamada Bet-Rafã e de uma pessoa chamada Passeia e de uma pessoa chamada Teína e pai de Irnaás. Esses foram os homens de Reca. Versículo 13. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías, duas pessoas, um chamado Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel se chamou Atate. Versículo 14. Meonotai tornou-se papai de Ofra. Seraías tornou-se papai de Joabe, pai de Gerazim, que recebeu esse nome de Gerazim porque eles eram artesãos. Versículo 15. Os filhos de Calebe, filho de Jefuné, foram Iru, nome Iru, outro teve um filho chamado Elá e um outro filho chamado Nã. O filho de Elá foi chamado de Kenaz. Versículo 16. Os filhos de Jealeleu foram o nome Zifé, Zifá, Tiria e Azarel. Versículo 17. Os filhos de Esra foram Jeter, um chamado Jeter, o outro chamado Mered, o outro chamado Efer e o outro Jalom. Ela era o nome de uma pessoa também. Ficou grávida e deu à luz a uma menina chamada Miriam. Samai era uma pessoa, e Isbá, pai de Estemoa. Estemoa é uma pessoa também. Versículo 18. E sua esposa judia, que era israelense, deu à luz uma pessoa chamada Jered. Jered foi pai de Gedor. Eber foi pai de uma pessoa chamada Socó. E uma pessoa chamada Jecutiel foi pai de uma pessoa chamada Zanoa. Esses foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que se casou com Mered. Versículo 19. Os filhos da esposa de Odias, irmã de Naã, foram os pais de uma pessoa chamada Keila, o Garmita, e de Estemoa, também Estemoa é uma pessoa, e também foi pai de uma pessoa chamada Macatita. Não, Estemoa era Macatita, era tipo regional. Versículo 20. Os filhos de Simeão, chamados Aminon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. Os filhos de Izi foram chamados de Zoete e Ben-Zoete. Versículo 21. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram chamados de pai de Leca, Lada era pai de Maressa, as famílias dos fabricantes de tecido fino da casa de Asbeia. Esse versículo 21 aqui fala sobre os fabricantes de tecido fino da casa de Asbeia, os filhos de Selá. Versículo 22, Joaquim, os homens de Cozeba, Joás, Saraf, que se casaram com mulheres moabitas. Moabitas eram mulheres que não cultuavam a Deus, Pai de Jesus. E Jassubilém, esses registros são antigos. Versículo 23. Eles eram oleiros que moravam em um lugar chamado Netaim e em um lugar chamado Gedera. E moravam lá e trabalhavam para o rei.
Versículo 24. Os filhos de Simeão foram chamados de Menuel, Nemuel, Necone, N, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Versículo 25. Salum é uma pessoa, Salum foi seu filho. Mibsão, seu filho também. Cada nome, né? Mibsão é o nome de um filho. E Misma, seu filho também. Versículo 26. Os filhos de Misma foram chamados de Amuel, Zacur, Simei. Versículo 27. Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Misericórdia! Simei era mais o que bisneto, tataraneto de Judá. Ele teve 16 filhos no versículo 27 e 6 filhas mulheres. 16 filhos homens e 6 filhas mulheres. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, e nenhuma das suas famílias teve tantos filhos quanto os homens de Judá tiveram. Versículo 28. Eles moravam num lugar chamado Beceba. Moladá é o nome de uma pessoa. Azar-sual é o nome de outra pessoa. Versículo 29. Bila é o nome de uma pessoa. Ezem é o nome de uma pessoa. Tolade é o nome de uma pessoa. Versículo 30. Betuel é o nome de uma pessoa. Ormá é o nome de uma pessoa. Ziclag é o nome de uma pessoa. Versículo 31. Bet-Marcabote é o nome de uma pessoa. Azar-Sussim é o nome de uma pessoa. Bet-Biri é o nome de uma pessoa. E Saraim é o nome de uma pessoa. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Ah, tá. Não é nome de pessoas, é nome de cidades. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Então, todas essas que eu falei aqui no versículo 28, eles moravam em uma cidade chamada Berseba. Não é nome de gente, não. É de cidade, perdão, gente. A cidade chamava Berseba, uma cidade chamada Moladá, uma cidade chamada Azar-Sual, versículo 29, uma cidade chamada Bila, uma cidade chamada Ezem, uma cidade chamada Tolade, uma cidade chamada, versículo 30, Betuel, uma cidade chamada Ormá, uma cidade chamada Ziclag, uma cidade, versículo 31, chamada Bet-Marcobote, uma cidade chamada Azar-Sussim, uma cidade chamada Bet-Biri, uma cidade chamada Saraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Versículo 32. Seus povoados foram em Etão. Os povoados chamavam-se Etão, Aim e Rimom, Toquém, Assã, 5 cidades. Versículo 33. Juntos com os povoados que ficavam ao redor dessas cidades, até Baal. Baal é um deus estranho, não é o Deus pai de Jesus, não, que eles não faz nada, Baal. Esses foram os seus registros genealógicos, e os lugares em que moraram. Versículo 34. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, versículo 35, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, versículo 36, Olioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, versículo 37, Isiza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Zinri, filho de Semaias. Versículo 38. Esses alistados por nome que eu acabei de falar foram os maiorais das suas famílias, e as suas casas paternas aumentaram em número. Versículo 39. E eles foram até a entrada de um lugar chamado Gedor, até o leste do vale em busca de pastagens para os seus rebanhos. Versículo 40.
Por fim, encontraram pastagens boas e abundantes, e a terra era espaçosa, tranquila e pacífica. Os que antes moravam ali eram os camitas. Versículo 41. Nos dias de Ezequias, que era rei de Judá, esses homens, alistados por nome, foram e atacaram as tendas dos camitas e dos meunins que moravam ali. Eles os entregaram à destruição, como até hoje se pode ver, e passaram então a morar no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Versículo 42. Alguns dos simeonitas foram à região montanhosa chamada Seir, e eram 500 homens liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi. Versículo 43. Eles, esse que eu acabei de citar, mataram o restante dos amalequitas, os que tinham escapado e estão morando ali até hoje. Até hoje que eu estou aqui, não. Até o dia que eles escreveram a Bíblia, tá bom? E até